Retomando, pessoal, aqui eu já adiantei bastante o trabalho. Então, eu fechei a lateral, já arrumei, acomodei todo o enchimento aqui e já comecei a pinturinha, que é a decoração do nosso alfineteiro. Então, aqui eu estou usando que tons de tinta para quem for pintar. Eu estou trabalhando com tinta para tecido no tom flamingo, rosa antigo, rosa pele de boneca, pode ser rosa bebê também, verde oliva e siena natural. São essas cores que eu estou utilizando para esse trabalho, ok? Vamos precisar dos pincéis Tigre, Cerda, referência 815, o número 2 e o número 4. Ambos já foram trabalhados. Aqui tem no canal explicando como a gente deixa esses pincéis no formato de um língua de gato, ok? Então, nós vamos começar com o número 4. Precisa de um tecido, um pedacinho de tecido absorvente limpo para a limpeza dos pincéis. E por enquanto a gente não trabalha com água, tá? Nessa técnica eu não trabalho com água. Então, o que a gente vai fazer? Pode ser uma bandejinha também. Deixa eu ver se eu deixo a bandejinha aqui no cantinho para que vocês possam ver o trabalho. Primeira coisa que eu fiz foi esse envelhecimento aqui. Então, eu vou lá no Siena Natural com o pincel número 4. Tiro o excesso lá na bandejinha. Deixo o pincel seco. Tá? Técnica de pincel seco. Venho aqui na costurinha e esfrego esse pincel. Primeiro, esfrega com ele em pé, voltado para a área da almofada do alfineteiro. Depois, vai lá no resíduo ainda e puxa da almofada para a costura lateral. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho, escurecer um pouquinho a área da almofada. Então, é só o resíduo de tinta do pincel. Quando tiver resíduo lá na bandejinha, vai trabalhando, tá? Então, esse é o primeiro trabalho. Reserva o pincel número 4, vamos entrar agora com o pincel número 2. Ambos são chatos, tá ok? Cerda já foi trabalhado. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Gente, meu paninho eu vou deixar aqui do lado, para não ficar muito volume aqui em cima da mesa. Deixa eu ver se dá para colocar aqui no cantinho, para que vocês possam ver o que eu vou fazer. É um paninho absorvente, tá? Então, nós vamos pintar a rosinha. Para fazer uma rosinha, a gente tem que ter em mente um seguinte formato. Um pires e uma xícara. A xícara em cima de um pires. Então, aqui, olha, deixa eu pegar uma caneta que fica mais fácil de mostrar para vocês. A gente identifica essa parte, deixa eu colocar mais perto de vocês, aqui. Olha, essa parte aqui da rosa, a gente vai identificar como se fosse a xícara. Essa parte mais escura é a parte de dentro da xícara. E essa região aqui de fora é o pires. Então, tendo em mente esse formato, vamos trabalhar aqui. Primeiro, a gente vai dividir a xícara do pires. Então, pega com o cantinho do pincel e passa a tinta nessa linha divisória. Matiza puxando para o pires. Puxa essa tinta, esse resíduo de tinta para o pires. Não precisa umedecer o pincel. Aqui o pincel tem que estar seco, tá? Olha, matizei para o pires. Agora eu venho com o mesmo tom, rosa escuro, rosa antigo, e vou encher a minha xícara. Então, eu encho a boca da xícara. Então, gente, estou trabalhando nesse método aqui, porque não tem erro, tá? Então, olha, tem o pires aqui e a xícara. Feito isso, limpa teu pincel lá no tecido, limpa no tecidinho, com o tom flamingo, no cantinho também do pincel, sempre trabalha no cantinho, preenche
essa parte que sobrou da xícara. E dá umas pinceladinhas aqui, olha, na borda do pires. Vai ficar isso aqui. Limpa no tecido, vai lá no tom mais claro. Gente, eu tô trabalhando direto nas tampinhas, normalmente eu não trabalho assim, porque hoje o dia tá fresco. Tem chovido, tá fresco, então dá pra trabalhar assim. Normalmente eu coloco numa bandejinha. Como o trabalho é rápido e o dia tá fresco, dá pra fazer isso. Tinta voltada pra cima, eu coloco 2 pétalas na borda de fora da xícara e 2 pétalas na borda de dentro da xícara. Limpo lá meu pincel no tecido e venho com o pincel seco acomodando só essa parte aqui da frente da xícara. Volto lá na tinta clara, pego só na beiradinha e vou lá na borda do pires, traço uma linha de um lado, uma linha do outro lado. Fiz as 2 pétalas laterais. Agora eu faço uma pétala cruzada aqui, ó. Uma outra, deixa eu virar assim que acho que fica mais fácil de vocês visualizarem. Uma outra aqui. E jogo uma terceira aqui dentro. Sempre imagine que as pétalas estão cruzadas, tá? Pode fazer mais uma aqui do lado, ó. E mais uma aqui do outro lado. Pronto. Você tem a tua rosinha feita. Sem limpar o pincel, vai lá na tinta verde oliva, cantinho de pincel. Pega a tinta verde, acomoda a parte verde voltada para rosa e dá uma pincelada e levanta. Você vai formar as folhinhas, ó. Não limpa o pincel. Enquanto tiver resíduo, você vai fazendo folhas. Essa é uma técnica bem simples. Fica muito bonito o trabalho, delicado. Olha, pincel virado de lado e para cima. Uma única pincelada que eu dei no verde oliva, eu já consegui fazer todas as folhinhas que eu precisava. Vamos a uma outra rosinha, limpo o pincel no tecido sem enxaguar. Então, rosa antigo, dividimos. Agora todo cuidado porque a outra tá molhada. Dividimos a xícara do pires. Puxamos a tinta para o que é o pires. Com o mesmo tom, tinta no cantinho do pincel, a gente enche a boquinha da xícara. Deixa a xícara cheia. Limpa no tecido, muda o tom, vai para o flamingo, que é um tom intermediário entre o rosa antigo e o rosa pele de boneca, pode ser rosa bebê também. Preenche aqui o restante da xícara e vai lá na borda do pires. Quem já foi meu aluno, minha aluna de pintura, reconhece essa linguagem que eu utilizo. Pode fazer também aqui em cima, porque eu acho que é uma técnica fácil de vocês identificarem que é uma xícara e um pires. Então, eu me utilizo desses recursos do dia a dia para que a gente possa fazer o trabalho. Agora, venho com um tom mais claro para iluminar a pétala. Então, pego um pouquinho no pincel, uma pincelada aqui em cima, na borda de trás, do que seria a boca da xícara. E aqui na parte da frente. Puxo um pouquinho para formar minha xícara. Limpo o pincel lá no tecido. Pego mais um pouquinho, agora vou lá na borda do pires. Uma pétala de um lado, uma pétala do outro lado. Agora eu intercalo uma atravessada e a outra do outro lado.
Agora eu posso colocar uma terceira aqui, uma aqui no meio. E pronto, de pétala já tá bom essa rosinha. Sem limpar o pincel, vou lá no verde oliva, pego num dos cantos do pincel e vou com o verde voltado para a flor e o tom mais claro para fora. Virado o pincel de lado, eu puxo com o pincel viradinho de lado, as cerdas viradas de lado. E aqui eu vou fazendo as folhinhas da minha rosa. Por ser tão pequenina, eu não preciso de muita tinta e nem de muitas pinceladas. Pronto, já consegui um bom efeito aqui. Posso até puxar o resíduo bem pouquinho para encostar as folhas, né, na rosinha que tá ali do lado. Aqui fica a critério, cada um pode fazer o trabalho que desejar, né? Eu resolvi pintar. Então, pessoal, é isso aqui, tá? Pintura é isso aqui, ó. Fica bem delicado, bem bonito, tá? E depois a gente vai dar continuidade ao nosso trabalhinho, que agora vai ser o de finalização do trabalho. Espero que vocês estejam gostando até aqui. Até mais, pessoal. A gente se vê. Dando continuidade, aqui eu já tenho o alfineteiro quase finalizado. Então, o que a gente vai precisar de material para essa etapa da finalização do nosso alfineteiro? Nós vamos precisar de 6 tiras de 37 centímetros de fitilho. É essa fita de 0,5 centímetros, né? 5 milímetros, bem fininha, a mais fininha que você encontrar. Né? Precisa ser uma fita fina, para que a gente não tenha tanto problema na hora de correr o carretel aqui dentro. Vai precisar de um furador e de uma agulha. Eu aqui optei por uma agulha longa, porque fica mais fácil de passar a fita no carretel. Mas o importante é que esse orifício aqui passe a fita, tá? Então, pode ser até agulha de bordar também. Aquelas agulhas de ponto cruz, dá certo. Então, o importante é o orifício para que a fita passe com tranquilidade nele, tá ok? O passador de fitas provavelmente não vai conseguir entrar no carretel, nem no orifício que a gente fizer aqui. Então, você vai passar o fitilho, né? Eu chamo isso aqui de fitilho, tá? Se não me engano, pessoal, isso aqui é o número 1, é a fita número 1. Eu não tenho certeza, mas a medida dela, essa largura aqui, tá? É a de 5 milímetros, 0,5 centímetros, tá? Meio centímetro, desculpa, meio centímetro. Então, vai precisar de 6 pedaços de 37 centímetros. Se você quiser um laço com uma ponta maior, pode fazer um pouco maior, eu acho desnecessário. O que a gente vai fazer? Com o furador, a gente vai pegar a parte de cima, porque quando a gente montou, ficou a parte de cima e a parte de baixo, certo? Então, a gente vai pegar a parte de cima, vai vir aqui próximo da linha da costura, bem no centro, aqui, olha, no centro desse espaço aqui, a gente vai pegar o centro, dá um espacinho de mais ou menos uns 4 milímetros, de 3 a 4 milímetros, insere o furador só na parte superior, aqui, ó, não pega a inferior, tá? Só na parte superior. Então, faz o furo o suficiente para que passe o nosso fitilho de um lado e do outro. Faz a mesma coisa do outro lado, só pega a parte de cima, dá um espacinho e introduz o furador. Quem quiser passar ilhós também,
Pode passar. Mas aí o ideal é que você faça isso antes de encher o alfineteiro, senão vai dar um pouco de trabalho, a depender do que você estiver usando. Se for o balancinho, né, ou o alicate, mesmo o alicate, fica difícil de passar com o alfineteiro já cheio, tá? Então, vem aqui pelo orifício, introduz a agulha, pega lá o teu carretel de linha. Gente, aqui você pode usar tanto o carretel. Deixa eu desenrolar isso aqui. Ei, que agora enroscou. É bom deixar já com a linha solta, porque senão fica difícil depois lá dentro de você desenrolar, de fazer isso aqui. Dá para você usar tanto o carretel quanto as bobinas. Você pode colocar várias bobininhas aqui com cores diferentes, aí você vai ter uma gama maior de cor ainda, tá? Então fica a dica aí. Eu tô usando carretel, mas você pode usar bobina, a bobininha da máquina. Você já pode comprar várias bobinas, eu creio que aqui caibam de 3 a 4 bobinas. Vai depender da largura da tua bobina, tá? Aí você vai ter uma gama maior de cores para você trabalhar de linhas para o teu alfineteiro ficar muito mais interessante e útil, prático. Porque você pode até inclusive levá-lo em viagens. Olha, aqui, deixa eu puxar, procura deixar o mesmo tamanho dos dois lados. Eu acho que os 37 centímetros são suficientes para que a gente faça um laço interessante aqui, tá? Ó, sobrou esse tanto, é um bom tanto de um bom comprimento, né? De fita, pra gente dar o laço agora. Antes de dar o laço, olha, pessoal, também vocês podem utilizar a própria fita para guardar a tesoura. Aquelas tesourinhas de precisão que a gente usa. Você pode dar um nozinho, aí junta, né, a de um lado com a do outro lado, as fitinhas dos dois lados, dá um nozinho e faz o laço. Deixa eu fazer o laço de uma maneira mais prática. Aí, pronto. Olha, então, além de tudo, fica um utilitário super versátil, porque vocês podem usá-lo como alfineteiro. Ele já leva as linhas junto com ele, né? Os tons de linha. Como eu estou dizendo, podem utilizar a bobina da máquina, as bobininhas com as linhas, com os tons de linha. Aí vocês vão ter uma gama bem maior de cores. Pode fazer um arco-íris ou mais, inclusive, de tons. E aqui nós temos o nosso alfineteiro. Olha que peça mais delicada e útil, né? Porque aqui a gente trabalha com as linhas, é só ir puxando o tom de linha e trabalhando conforme a necessidade. Coloca as linhas que você utiliza mais. Se for usar as bobinas, você vai ter uma gama maior de linhas. E fica um alfineteiro extremamente prático. Olha aí a nossa peça super versátil. Você pode aqui colocar teus alfinetes, tuas agulhas, né? E ele fica um auxiliar de costura prático e muito bonito. Super atraente. Então, uma peça interessante para você ter no teu ateliê, né? Ou para você dar de presente, para você presentear aquela pessoa que você sabe que vai gostar do trabalho, aquela pessoa que você sabe que vai apreciar e vai ser muito útil. Então, fica aqui a dica, pessoal, desse alfineteiro. Super chique, elegante e fácil de fazer. E, além de tudo, barato. Se vocês forem vender, eu acredito que vocês vão conseguir ter uma renda muito boa com ele, porque quem não gostaria de ter um alfineteiro desses no seu ateliê,
né? Acho que qualquer pessoa gostaria de ter um alfineteiro desse no ateliê. E é uma peça que é rentável, você pode utilizar retalhos de tecido que você tenha na sua casa. Trabalhar aí, conforme o trabalho de vocês forem bordar, aumenta um pouco mais o valor, né? O valor da peça vai um pouquinho mais, fica um pouquinho mais elevado. E vocês têm aí uma peça extremamente útil, versátil e bonita. Então, pessoal, até mais, a gente se vê. Obrigada para quem assistiu até aqui, para quem deixou o seu joinha, muito obrigada, isso ajuda bastante o canal. Para quem deixa carinhosamente o seu comentário, eu agradeço de coração e espero vocês até o próximo trabalho.